Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência 01/2011. Essas questões resolvidas através de videoaulas também estão colocadas como posts em meu blog www.profmariojorge.com.br. Agora nós vamos tratar da questão número 22. Nessa questão 22, eles dão aqui uma informação, um balanço patrimonial de dois exercícios, 2009 e 2010, ativo, passivo, e pedem que a gente informe aqui qual é o valor do capital circulante líquido, qual foi a movimentação de um período para o outro, se foi ampliado ou se foi reduzido, capital circulante líquido, e também o quociente de liquidez corrente, se ele foi aumentado ou se ele foi reduzido de 2009 para 2010. Então, para resolver essa questão aqui, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, o que é o capital circulante líquido e segundo, o que é o quociente de liquidez corrente. Então vamos tratar um de cada vez e depois fazemos os cálculos da questão colocada. Capital circulante líquido. O que é capital circulante líquido? Bom, nós temos ativo circulante e passivo circulante. Capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante. Só isso. Eu pego o total que eu tenho de ativo circulante e subtraio o total que eu tenho de passivo circulante. Ativo circulante menos passivo circulante, capital circulante líquido. O único detalhe é que se der positivo, o nome é bem esse mesmo, capital circulante líquido. Mas se der negativo, ou seja, o passivo circulante é maior do que o ativo circulante, então nós teremos capital circulante negativo. Eu coloquei aqui dois exemplos, empresa A e empresa B. Na empresa A, eu tenho um ativo circulante de 23.550 e um passivo circulante de 18.350. Capital circulante líquido, então, 5.200, um menos o outro. No caso da empresa B, o ativo circulante é 17.150 e o passivo circulante é 28.350. Então vai dar negativo aqui, porque o passivo circulante é maior do que o ativo circulante. Capital circulante negativo, de 11.200. Lembrando que, no exemplo, nós estamos calculando o capital circulante líquido de um período, de um ano. O exercício está pedindo, na verdade, não é o valor de um ano, e sim o quanto variou de um ano para o outro, de 2009 para 2010. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular capital circulante líquido de 2009, capital circulante líquido de 2010. E aí, ver qual foi a movimentação de um para o outro. Se aumentou ou se diminuiu. Antes de calcular o capital circulante líquido, vamos conceituar também o quociente de liquidez corrente. Então, o quociente de liquidez corrente é um cálculo utilizado para medir em índice a capacidade de pagamento de curto prazo. O cálculo é feito dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante. O resultado significará o valor disponível do ativo circulante para pagar o passivo circulante. Então, na verdade, o quociente de liquidez corrente mede o quê? Capacidade de pagamento de curto prazo. Onde eu vou pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Se o ativo circulante for maior do que o passivo circulante, o resultado será maior que 1. Se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante, o resultado será inferior a 1. Então vejamos aqui dois exemplos. Na verdade, os mesmos dados daquele exemplo anterior que eu peguei, né? Empresa A e empresa B, eu vou usar agora também. Isso é exemplo, isso não é
a solução da questão, apenas para melhorarmos o conceito, né? O conceito que foi lido lá. Então, eu vou pegar o ativo circulante, 23.550, e dividir pelo passivo circulante, 18.350. A divisão desse por esse vai dar 1,28. O que significa 1,28? Para cada R$1 de dívida, ou seja, passivo circulante, a empresa possui R$1,28 de ativos disponíveis para a realização, ou seja, de ativos disponíveis para pagar essa dívida. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem, ela tem também R$1,28 de ativos para ela poder pagar. No caso da empresa B, o passivo circulante é maior do que o ativo circulante. Então o resultado aqui vai ser menor que 1. 17.150 dividido por 28.350 vai dar 0,60. Significa dizer que para cada R$1 de dívida, essa empresa tem apenas 60 centavos de ativos disponíveis. Então essa é a leitura do quociente de liquidez corrente, capacidade de pagamento de curto prazo. Vamos agora resolver a questão. Primeiro, capital circulante líquido. Então, como eu disse antes, eu tenho que calcular o capital circulante líquido de 2009 e 2010. Porque a questão pede, na verdade, a variação de um ano para o outro. Então eu tenho capital circulante líquido 2009, ativo circulante 57.400, musculado enunciado, lá daquele balanço. Passivo circulante 36.600, capital circulante líquido 20.800. Fazendo o mesmo cálculo para 2010, utilizando os dados de 2010, eu vou chegar no capital circulante de 18.400. Bom, 2009 era 20.800, 2010 é 18.400. O que aconteceu? Uma diminuição de 2.400. 20.800 menos 18.400. Quer dizer, na verdade, de trás para frente, porque é de 2010 para 2009. Então, vai dar os 2.400 de redução de 2009 para 2010. No caso do quociente, tem que fazer a mesma coisa. Eu vou pegar lá o quociente de liquidez de 2009, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, dá 1,57. Em 2010, esse mesmo cálculo, utilizando os dados do ano, vai dar 1,42. Então, saiu de 1,57 e caiu para 1,42. A redução aqui foi de 0,15. Exatamente 0,15. A diferença de um para o outro. Esse menos esse. 1,57 menos 1,42. 0,15. Reduziu. Então, neste caso, a resposta correta da questão é: capital circulante líquido foi reduzido em 2.400 e quociente de liquidez foi reduzido em 0,15. Letra C. Um detalhezinho. Dica, né? Quando eu vou medir capital circulante líquido e quociente de liquidez corrente, ambos têm que dar uma variação de significado igual. Se o capital circulante líquido aumentar, o quociente também vai aumentar. Se o capital circulante líquido reduz, o quociente também reduz. Por quê? Eu estou utilizando os mesmos dados, ativo circulante e passivo circulante. Legal? Ok? Obrigado. Até a próxima. Por favor, anotem suas questões, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, elogios, comentários, enfim, aquilo que vocês acharem interessante, coloquem lá no post, lá no blog. Tá bom? Obrigado e até a próxima.